A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Espaço Mulher Reflexão. Vamos fazer uma breve reflexão. Eu amo esse momento. O momento que a gente pensa numa palavra, num tema, em algo que Deus plantou no nosso coração, uma mensagem. E a gente é levado a refletir. Eu não chamo esse momento de momento da pregação, nem momento da mensagem, mas eu escolhi dizer que é um momento de uma reflexão, ou seja, eu faço esse questionamento, essa reflexão, essa ponderação e tenho também a pretensão de levar você, ouvinte, a fazer o mesmo, a refletir sobre o tema. Não tenho aqui nenhuma pretensão de dizer que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que Deus me mandou dizer isso ou aquilo. Mas a minha pretensão é levar você a pensar, a refletir. E hoje eu quero pensar junto com você, mais uma vez, sobre a confiança em Deus. Sobre este atributo de Deus de ser amoroso e por isso e portanto devemos confiar nele, confiar no seu amor, confiar na sua justiça, confiar nas suas promessas, confiar que ele nos ama tanto que está preparando um lugar onde habita a justiça. E Pedro escreveu sobre isso quando ele disse assim: de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu proponho a você a pensar neste mundo novo. Nós sonhamos tanto, não é, com um mundo melhor aqui neste planeta. É bom que sonhemos. É natural que desejemos um mundo melhor e que trabalhemos para isso. Mas, segundo as Escrituras, este mundo jaz no maligno. É uma coisa incrível, quando se conserta uma coisa, a outra desconcerta. Quando uma nação está bem, está próspera, a outra já está, de uma hora para outra, é levada à bancarrota. E por aí vai. Mas não podemos deixar de cuidar desse jardim. Foi ordem de Deus. Deus deu esta ordem para nós. Cuidar, cultivar essa terra. Queridos e queridas ouvintes, mas a minha reflexão hoje é: você tem pensado em um mundo novo? Você tem esperado novos céus e nova terra onde habita a justiça? Nós temos esperado isso ou nosso coração está aqui preso a este mundo? Ou a nossa esperança está aqui em homens, em governos, em sistemas? Alguém já disse, eu já repeti algumas vezes, que nós somos cidadãos dos céus, mas também temos a cidadania terrena, ou seja, temos dupla cidadania. Então é importante que a gente cuide deste planeta, que a gente se interesse pelas questões sociais, que a gente trabalhe para isso, que a gente ore, não é isso que temos feito como povo de Deus, em relação à nossa nação, por exemplo, o Brasil, a gente tem orado anos após ano, década após década, desde que eu me entendo por cristã, que eu ouço e também faço a mesma oração. Deus, sara esta nação.
Deus perdoa o pecado de corrupção, de desonestidade desse povo, Senhor. Muda, Senhor. Meu Deus, que caia por terra os inimigos. Eu sei que você já orou assim. Senhor, que seja banido de nossa nação esses espíritos malignos que têm levado os governantes a agirem com tanta corrupção, usando mal o dinheiro público. Quantas vezes já usei versos da Bíblia para orar por esta terra melhor, por este Brasil melhor. Então, é necessário a gente, amar a nossa nação. É importante isso, amar a nossa terra. Deus quer que nós cuidemos desse jardim. E quando eu orava durante muito tempo pelo Brasil com um grupo de pessoas, há uns anos atrás, Hoje a gente ainda ora, mas eu lembro que eu reunia na minha casa muitas pessoas para a gente orar só pelo Brasil. Eu me lembro que eu fiz vários cartazes, assim em papel madeira, folhas grandes, com os motivos de oração. E eu colocava na parede, forrava as paredes com aqueles pedidos, e ali nós íamos clamando, caminhando, clamando e olhando para aqueles pedidos e mencionando aqueles pedidos, e aquele clamor intenso para que tivéssemos um Brasil melhor. E quantas vezes já usei o verso de Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, ó Senhor, virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz. Aí eu trocava a palavra nações, ou Jerusalém, ou Israel, e colocava, e o Brasil vai caminhar à tua luz. E os brasileiros vão caminhar ao resplendor do Senhor. Levanta em redor os olhos e vê. E eu usava essas expressões, pedindo a Deus que contemplasse a nação brasileira. E ainda em Isaías 61, também usava essas expressões. Isaías 62, quando o profeta fala sobre Jerusalém, sobre o futuro de Jerusalém. Por amor de Sião, não me calarei. E nós podemos sim usar esses versos, Eu creio que sim. Se tem algum teólogo me ouvindo e não concordar, eu aceito, a orientação. Mas já orei assim, por amor do Brasil, me não calarei. E por amor de, aqui fala Jerusalém, eu falava da Bahia, não me aquietarei. Por amor de conquista, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Ah, Senhor, eu não quero parar de orar pela minha nação, assim como o profeta não se calava, não parava de clamar a Deus pela sua nação, Israel, clamar pela cidade de Jerusalém. E nós também devemos amar essa cidade em que nós estamos vivendo, essa nação, esse estado, clamar. Meu Deus, que esse espírito de idolatria seja banido do nosso estado, meu Deus, e que as pessoas venham adorar somente a Ti. E aqui o profeta disse mais em relação à sua nação. E as nações verão a Tua justiça, e todos os reis verão a Tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, ó Jerusalém. E a gente pode dizer isso também, eu creio. E que o Brasil venha ser uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do nosso Deus. Nunca mais, ó Brasil, você será chamado de um país desamparado.
nem a sua terra se denominará jamais assolada. Não, o Brasil não será mais conhecido como um país desamparado, assolado, mas chamar-se-ão terra boa, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. O profeta usou metáforas, usou, né, essa comparação da relação do noivo com a noiva, e que o Senhor iria se casar com Jerusalém, ou seja, ia ficar apaixonado por Jerusalém. Era o desejo do profeta. E quem coloca esse desejo nos corações dos homens e mulheres de Deus para clamar por uma nação, por um povo? O próprio Deus. Porque Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós enquanto estivermos aqui, vivendo aqui no planeta. Devemos sim amar o nosso país, cuidar dele, orar por ele, interceder e trabalhar por ele, zelar por ele nas mínimas coisas, a começar pela sua casa, pelo seu pedaço de terra, seu pedaço de chão. Você mora em quantos metros quadrados? Então aí é a sua terra, aí é o seu Brasil. Comece por aí, sendo o melhor dono de casa, a melhor dona de casa, zelando, deixando tudo limpo, tudo cheiroso, tudo arrumado, tudo organizado, tudo que estiver ao seu alcance. Claro, tem coisas que não estão no nosso alcance, então a gente, né, tem nossos limites. Mas, por exemplo, limpar o seu terreno, o seu quintal, não deixar que a sujeira tome conta. Você não tem orado por um mundo melhor? Às vezes as pessoas... mas isso aqui é para ficar abandonado mesmo, ficar assolado. Eu já vou morar no céu mesmo? Já tem uma promessa de que haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então aqui eu vou deixar para lá. Não vou nem ligar, porque isso aqui não é minha terra mesmo, não é minha casa permanente. Mas não é isso que Deus quer de nós, não é isso que nós encontramos na Bíblia. Nós temos que ter como exemplo o povo de Israel. Eu digo povo, assim, os que tinham compromisso com Deus, que tinha também aqueles que, né, como aqui no Brasil, não tem compromisso nenhum com a sua nação. Mas os que tinham, os homens e mulheres de Deus, queriam ver a sua nação como objeto de louvor na terra. Que possamos orar, Senhor, ponha o Brasil como objeto de louvor na terra. Que a nossa nação não seja conhecida entre as nações como o país da corrupção, como o país do samba, o país da mulher pelada. Não. Que o Brasil seja conhecido como uma nação próspera, ordeira, onde a ordem e o progresso impera, onde as crianças, adolescentes e jovens, as famílias são bem cuidadas. Uma nação onde todos são bem cuidados e não apenas, né, um grupo aqui, um grupo acolá que recebe as benesses do governo, não. Mas que o dinheiro público seja usado, Senhor, para beneficiar todos. Que haja justiça, que haja, meu Deus, uma consciência pura no meio dos políticos, das autoridades, para que invista o dinheiro público para beneficiar o povo. Chega de falsidade, de homens que se denominam cristãos, pastores, homens de Deus, políticos famosos se denominam celebridades, mas são sepulcros caiados, por fora uma belezura e por dentro podridão. Para a vergonha nossa, nós estamos vendo a cada dia rostos estampados aí na mídia. Pessoas que se, né, diziam pessoas boas, que estavam fazendo tudo para o bem das pessoas, para o bem do povo. E isso nos entristece ao ver esses rostos que nós já tivemos até contato com eles, já trabalhamos juntos, e pessoas que estão envergonhando a nossa nação. A minha intenção aqui era refletir sobre um mundo novo, mas está borbulhando dentro de nós esse tema, né?
um Brasil melhor, e a gente termina pensando muito nisso e falando muito sobre isso. Eu tenho aqui algo que eu quero ler para vocês. Diz assim: na Europa, no final do século XIX e início do século XX, vivia-se numa fase chamada Bela Época. A gente já ouviu falar disso, né? Quem tem a minha idade lembra-se. Era o auge da cultura, o auge da riqueza, com grandes avanços científicos e tecnológicos, novidades da medicina, como o desenvolvimento do raio-x, o melhor conhecimento da anatomia humana e a descoberta de causas e formas de prevenção de doenças, permitiram o rápido crescimento populacional. Então foi um grande avanço tecnológico, um grande avanço na indústria de medicamentos, um grande avanço nas ciências. Era chamada a Era Moderna. Até a década de 50 era a Era Moderna. Mas essa Era Moderna não deu conta de resolver os problemas da humanidade. Parecia que a Era Moderna chegou para dar conta, né? Foi a tal. E o Fordismo, né? As indústrias trabalhando a todo vapor e as pessoas tendo acesso a bens de consumo e etc e tal. Mas não deu conta das necessidades humanas. A partir daí, fenômenos começaram a acontecer nas sociedades. Nos anos 50 para cá, começou-se novos modos de viver, novos questionamentos. E os antropólogos, estudiosos, denominam essa era, a partir dos anos 50 até hoje, chamada de era do pós-modernismo. Às vezes a gente fala, nós estamos vivendo a era moderna. Não, a era moderna já passou. Segundo os estudiosos, estamos no pós-modernismo, onde se impera o hedonismo, ou seja, viver-se pelo prazer, fazer o que bem entende, o que dá na telha, sem limites. Hoje tudo é relativo, né? É a era do relativismo. São tanto ismo, né? Hedonismo. As pessoas são movidas pelo prazer. Relativismo, tudo é relativo, não existe absolutos. Aí vem também, junto com isso, o consumismo. As pessoas só pensam em consumir, 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 né? E nós estamos vivendo a era do botão, a era do rápido, do hiper, tudo grande, tudo muito... tudo fácil. As pessoas não precisam mais lutar muito para se conseguir as coisas. Então nós estamos vivendo uma geração onde os jovens têm intolerância à frustração, porque eles só querem prazer, prazer e prazer. Pois bem, mas não tenho intenção aqui de dar um estudo, nem uma palestra sobre o pós-modernismo. Só para a gente entender em que tempos estamos vivendo. E, por exemplo, a invenção do automóvel e do avião revolucionaram os transportes. Outras criações, como a lâmpada elétrica e o telefone, facilitaram muito a vida no dia a dia. Tudo isso, voltando, né, lembrando que foi na era passada, na era moderna. Aboliu-se a escravidão e reduziu-se a jornada de trabalho, dando mais tempo para o lazer. Não havia ameaças de guerra. Vários reis da Europa eram parentes. Fato que, acreditava-se, tornava remota a possibilidade de uma guerra. O clima era de otimismo, paz e segurança no progresso da humanidade. Mas a Bíblia não mente quando diz que quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Então, quando as nações pensavam que estavam deitadas em berço esplêndido, muita coisa foi mudando. Então, essa fase de ouro seguiu-se a época dos grandes massacres,
devido às duas grandes guerras mundiais que vieram logo depois. Muitos dos avanços científicos e tecnológicos alcançados até então acabaram sendo usados nestes conflitos que mataram quase 100 milhões de pessoas. A esperança na ciência como solução, uma solução definitiva para os problemas da humanidade, foi abalada. O povo de Israel, da época de Isaías, também teve uma experiência semelhante de ter a esperança frustrada. Sua confiança nos falsos deuses e na proteção das nações amigas poderosas, como o Egito, contra impérios invasores, terminou em derrota e exílio. Mas, além de advertir ao arrependimento e anunciar o castigo iminente, esse profeta de Deus, o profeta Isaías, predisse também o estabelecimento de um mundo novo. Então, em meio ali àquela situação em que o povo da época do profeta, ali em Israel, vivia, em meio a tudo aquilo, ele vislumbrou um mundo novo, novos céus e nova terra. No futuro, o povo de Deus finalmente, segundo a visão do profeta, desfrutaria plenamente da tão sonhada felicidade. No que você focaliza a sua esperança maior? Em Deus e seu reino ou no ser humano e suas soluções? Quem estuda as eras e as épocas sabe que nada pode nos dar segurança. Os avanços tecnológicos, científicos, mesmo quando as nações são amigas, quando tudo parece ter paz e segurança, tudo pode ser abalado. Em quem nós estamos esperando? Nós estamos com a nossa esperança em Deus e no seu reino? Ou no ser humano, nos governos? Só o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, é capaz de prometer, de oferecer um futuro seguro e inabalável. Por isso, o apóstolo Pedro escreveu: de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O melhor ainda está por vir. Por mais que esse mundo desfrute de avanços, de evolução, de criações que facilitem a vida das pessoas, mas tudo isso é muito insignificante, é muito pouco, muito efêmero. Em vista do que está por vir, está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, no coração de alguém, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para quem confia em Deus, mesmo em meio a tantas frustrações, permanece confiante, permanece esperando no grande amor do Eterno, nas suas promessas que não falham. Amém. Amém.